Esta é a segunda parte do testemunho do irmão Diego Ortiz. Então eu via o Senhor colocando seus olhos sobre a terra, e o Senhor dizia: aqueles ímpios que quiseram zombar de mim, aquelas igrejas, meus olhos olharão para eles com ira, mas muitos eu irei olhar com misericórdia, para os guardar. Filho, não pense que é coisa pequena que irá acontecer, porque somente teus olhos estão olhando, somente seus ouvidos estão podendo ouvir. Naquele momento, somente minha igreja está ouvindo, minha igreja está se preparando. Minhas igrejas estão vendo os meus sinais, mas em breve elas poderão contemplar na carne, eles poderão contemplar em espírito. Eles poderão contemplar tudo vivo e real. Minha advertência será real. Eu vi as crianças correndo de um lado para o outro. Eu vi as crianças desta igreja. Eles sabiam para onde correr. Primeiramente eu vi as ondas saindo do seu lugar. Antes da terra começar a se mover, tudo era ao mesmo tempo. Mas o primeiro que eu comecei a ver foi as ondas. As crianças desta igreja corriam. Não era necessário que os seus pais os guiassem pelas mãos, porque eu via as crianças correr para este lugar. E eu via uma mão que os protegia. E o Senhor me disse: minhas crianças, eu os guardarei, porque são meus. Eu via crianças de outro lugares, eu via isso universalmente. Eu via toda a terra inteira, ela pequena. Eu via outras crianças que eram destruídas pelas ondas. Eu via que aquelas crianças eram mortas. Eu via muitas crianças que eu conheço, que elas corriam como se nada estivesse acontecendo. Eu via que eles corriam diante dos seus pais, e eles entravam por esta porta. E o Senhor olhava para a terra, o Senhor olhava para esta igreja, e o Senhor me disse: filho, assim como eu te disse, eu irei olhar para muitos com misericórdia, porque eu terei misericórdia daquele que me aprazer. Não é aquele que corre, mas aquele que eu terei misericórdia. E o Senhor me disse: agora te mostrarei algo mais. Então eu começo a ver dois homens vindo para a terra na grande tribulação. Eles desciam na terra, em Israel, na terra santa de Deus. E eu via que eles estavam ali. E eu vi um homem com cabelos brancos que resplandeciam, com um olhar fixo. O que vês aí é Moisés, que virá novamente à terra. Uma de minhas testemunhas, que está diante de mim. Ele já tem recebido minhas instruções do que eles irão vir fazer na terra. E o que vê desse lado foi profeta meu, é o meu profeta Elias. Veja Moisés e Elias, e eu começo a ver que eles começam a fazer grandes sinais. Eu via que Elias fechava os céus, e nos céus não havia mais chuva. E as pessoas se desesperavam por não haver mais chuva. Estes são meus dois profetas, filho. Eles irão torturar a humanidade que ficarão na grande tribulação. Mas aqueles que serão deixados com o selo meu não serão atormentados, porque meu Espírito Santo estará na sua frente. Aquele que não tiver meu selo e tiver o selo da besta, vai sofrer tudo aquilo que você está vendo. Eu via que aquele homem, Moisés, convertia novamente as águas em sangue. Eu via novamente que Moisés chamava as pragas. As pragas caíam sobre a terra. Naquele momento eu começo a ver uma multidão com aquela besta, com aquele dragão, que diziam: eles são os culpados de tudo que nós sofremos, todos esses sofrimentos, todos esses tormentos, estes dois homens são culpados. Então eu vi que aqueles homens
se aproximaram das duas testemunhas para os matarem. E o Senhor me disse: nada poderá fazer dano às minhas duas testemunhas, até que se haja cumprido o número de dias que eles estarão sobre a terra, para cumprir os sinais. Nada lhes fará dano, que de seus lábios sairá fogo. Veja, quando eles se aproximarem dele, eles não poderão fazer nada, porque minha presença estará com eles. E naquele momento eu começo a ver que eles cumpriram o número deles estarem na terra. E o Senhor me disse: veja o tormento, os sinais, a tortura para o falso profeta, para o diabo e para aqueles que se marcaram com a besta. Não neste momento terminará, mas no momento em que eu decretar. Então eu vejo como se cumprem os dias daquelas duas testemunhas e eu vejo como os matam. Eu vejo o corpo de Elias e Moisés na praça, em uma praça muito grande. E as pessoas se maravilhavam naquele momento, se alegravam por aquelas duas testemunhas. E o Senhor me disse: por 3 dias e meio estarão mortos, mas eu não deixarei que ninguém toque em seus corpos. Porque depois, meu filho, eu descerei por eles, e eu os levarei, e as pessoas verão que eu sou o Deus deles. E o Senhor me disse: neste momento, Moisés e Elias terminaram de receber minhas instruções do que eles farão na terra. Agora eles estão diante de mim, como diz em minha palavra. Isso se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 11. E o Senhor me disse: eles não estarão vestidos de negro, como muitos dizem. Eles estarão humilhados, quebrantados diante de mim. Por isso eu quero que meu povo se vista de silício, estejam em silício, estejam em minha presença quebrantados e humilhados. Assim estarão minhas duas testemunhas. As duas testemunhas são 2 oliveiras e 2 candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Se algum quer pegar eles, sairá fogo da boca deles, que devorará seus inimigos. E se alguém quiser lhes fazer dano, esse deve morrer da mesma maneira. Estes têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias de suas profecias. E tem poder para converter as águas em sangue, para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo para a guerra contra eles, os vencerá e os matará. E seus cadáveres estará na grande praça da cidade, grande cidade que espiritualmente se chama a Grande Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. E os moradores da terra se regozijarão sobre eles. Eles se alegrarão e darão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas têm atormentado os moradores da terra. Mas depois desses 3 dias e meio, o Espírito de vida entrará neles, enviado por Deus, e se levantarão sobre seus pés. E caiu grande temor sobre aqueles que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subam aqui. E eles subiram ao céu em uma grande nuvem. E os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E a 10ª parte da cidade se desmoronou. E pelo terremoto morreram 7.000 homens. E os demais se aterrorizaram e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou e o terceiro ai vem breve. Depois que o Senhor me mostrou isso, eu começo a ver 7 anjos no ar, com 7 copos. Esses copos tinham um líquido dentro. Comecei a ver 7 anjos no ar. Eles voavam sobre os 4 ângulos da terra. Eles voavam e diziam: ai, ai dos moradores da terra,
porque esses copos serão derramados. Então eu vejo o primeiro anjo que começa a derramar seu primeiro copo sobre a terra. E o que tinha dentro deste copo caiu sobre todo aquele que tinha a marca da besta. Quando aquele líquido caiu sobre eles, eu vi que começavam a sair chagas dos corpos deles. As chagas comiam seus corpos. Então eu vi o segundo anjo que dizia: ai, 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 ai dos moradores da terra, porque meu Pai me enviou para derramar o segundo taça da ira. Derramou seu copo e comecei a ver um grande mar. Ele derramou aquele líquido sobre este mar. Então o mar foi convertido em sangue. E o Senhor me disse: veja, filho, como os copos da ira cairão. Minha igreja já não estará mais sobre a terra. Meu povo deve entender como os copos se derramarem, minha igreja já não estará. E eu disse: Senhor, por que as águas se converteram em sangue? E o Senhor me disse: porque esses sangue são daqueles inocentes que foram decapitados quando eles pregavam minha palavra. Esse sangue é o sangue dos meus servos. Eles foram mortos na terra por causa do meu testemunho. Eu cobrarei esse sangue. Então eles se recordarão que derramaram sangue inocente, que eles mataram os meus servos e deram testemunhos meu na terra, porque nada passará. Tudo está em minha palavra. E eu vi o terceiro anjo voar sobre a terra e dizer: ai dos moradores da terra, porque o terceiro copo da ira será derramado na fonte das águas, sobre os rios. Então o copo foi derramado, aquele líquido, e se converteu em sangue, e não havia mais água. Então eu vi o quarto anjo e parou diante do sol. Então ele para no meio do sol com aquele copo da ira. Ele derrama aquele líquido sobre o sol. Então aquele sol começa a queimar os homens e tudo começa a se cumprir. Igreja de Cristo, esses sinais não são nada. Os seus olhos não viram nada daqueles que ficarão na grande tribulação. E eu começava a ver que o sol queimava os homens e começava a cair o sol em forma de fogo sobre os homens. Aquele sol começava a queimar aqueles homens que estavam com a marca de Satanás sobre eles, em sua testa e em suas mãos. Eles começaram a blasfemar de Deus. E eles falavam: Tu, por que nos tem feito isso? E eles maldiziam a Deus. E eles não se arrependiam de suas más obras. Então eu vi o quinto anjo que começava a voar e dizia: o quinto copo da ira de Deus será derramado sobre a besta. Então eu vi um homem vestido de besta e um reino onde foi derramado este copo. Quando foi derramado, eu comecei a ver que pragas começaram a chegar sobre aquele homem, sobre aquela besta. Começava a ver que saía sangue de sua boca e ele se revirava no chão. Ele começava a maldizer o Senhor. E o Senhor me dizia: todos são aqueles que são marcados com o número da besta. Então eu vi o sexto anjo que derramou seu sexto copo sobre um rio muito grande. Então eu vi que a terra tragou aquela água e a água foi consumida. Então o Senhor me disse: filho, a sexto copo dará passo ao sétimo copo da minha ira. Então eu começo a ver o sétimo anjo que começa a clamar dizendo: ai, porque o sétimo copo será derramado sobre a terra. Então eu vi aquele anjo voando e derramando aquele copo sobre o ar, sobre as nuvens, sobre a terra, um grande copo. Sétimo copo do furor da ira do Senhor Jeová. Quando foi derramado, eu comecei a ver grandes sinais no céu, relâmpagos e estrondos. Então eu começo a ver um terremoto grande. Foram sinais nunca antes vistos. Eu vi os céus como sangue carmesim. Então eu começo a ouvir a voz do Senhor daquele trono que dizia: filho, pequeno meu, feito está. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu me recordo que estas palavras ficavam nos ares, e a humanidade clamava com grande temor, e do céu saía a voz que dizia: feito está.
E o Senhor me disse: Filho, eu tenho te mostrado coisas que muitos não podem entender. E muitos tentam ler, aqueles que se dizem ser sábios, dizem ser prudentes em seus próprios conhecimentos. Aqueles que se dizem ter muita teoria de homens, aqueles que se dizem ler muita letra, eles não podem entender, todavia seguem lendo. E eu tenho te mostrado coisas ocultas, todavia que minha igreja não sabia, porque muitos têm perecido por falta de conhecimento. Filho meu, feito está. Fale, não te cales, que tudo do que está em minha palavra há de se cumprir. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Então eu vi o Senhor sair daquele trono, e ele derramava lágrimas, e ele me dizia com amor: Filho, tudo que eu tenho te mostrado tem que ser cumprido com advertência. Mas agora tudo que eu tenho te mostrado há de se cumprir muito em breve. Bem-aventurados são seus olhos por tudo que tem visto. E naquele momento me disse: esforça-te, toma a autoridade. E aquele que tem dito que você não tem me visto, que você não tem me contemplado, que eu não tenho te falado, toma a autoridade e diz-lhes: meus olhos têm visto o Santo de Israel. Muitos irão rir, e muitos irão rir, mas quando eles derem conta, darão conta que seus olhos me viram. É o momento que vá agora, filho. Veja a terra. Poucos são os que eu hei de guardar, mas aquele que crer, eu terei misericórdia. Aí eu quero que regresse. Então eu comecei a contemplar a igreja, e eu já vi a igreja terminada. Então eu dei graças ao Senhor, porque tudo foi possível. Então o Senhor começou a derramar suas lágrimas, e me disse: filho, para que você vejas que eu não sou filho do homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender, não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O Senhor me dizia: veja, filho, minha igreja, rios de água viva, casa de restauração e profecia. E o Senhor me disse: eu cumpro o que prometo, filho, porque eu edifiquei minha casa sobre a rocha sou eu. E quem há de derrubar? Ninguém. Meu povo, não tenha medo. Mesmo que se levantem, não poderão destruí-los. Amém.